Éfeso, o amor perdido depois da lua de mel. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, nós lemos assim. Vamos ler juntos, gente? Vamos lá? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, expressão aqui do Novo Testamento. Conceituar Deus, não se pode definir Deus, mas é possível tentar conceituar a Deus, e muitos têm feito essa tentativa, filósofos, teólogos, no correr dos séculos, não é? Mas não há ninguém que alcançou este objetivo, a não ser alguém chamado o discípulo amado, ou discípulo do amor, João. João o apóstolo é chamado assim. Algumas pessoas, alguns textos dizem Jesus, aquele discípulo a quem Jesus amava. Não que ele não amasse os outros, mas havia, obviamente, aqui uma expressão sobre esta figura que tanto falou sobre o amor, João, o apóstolo. E João fez um conceito, estabeleceu um conceito de Deus muito simples e muito fácil da gente gravar. Ele disse: Deus é amor. Vamos ver juntos? Deus é amor. Então João, como discípulo amado, e que foi, digamos, o intermediário dessas 7 cartas às 7 igrejas ali do Apocalipse, ele que recebeu como revelação de Jesus, ele, o discípulo amado ou discípulo do amor, não poderia senão tratar especificamente de uma dessas igrejas, nesse sentido, a experiência dramática da perda do amor. Eu usei a expressão depois da lua de mel porque expressa muito bem aquilo que foi aquela experiência da igreja de Éfeso. Nós vamos ver rapidamente aqui no texto, mas também para remeter à igreja que é chamada a noiva de Cristo. Não é isso que a Bíblia ensina, o Novo Testamento ensina. Aliás, já no Antigo Testamento se falava de Israel como sendo a noiva de Deus, não é? Está lá no profeta Jeremias, por exemplo, ele expressa isso muito bem, mas no Novo Testamento isso ficou muito mais forte. E se você ler Efésios, esta carta que Paulo escreveu a esta comunidade de Éfeso, né? Ele vai falar sobre exatamente isso: maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja, e deu a sua vida por ela, né? Para torná-la santa, sem mácula. Então, é muito interessante isso, portanto. Isso tem a ver, portanto, com o ensino que Jesus nos traz através desta carta que ele mesmo revelou a João e então enviou a esta comunidade, a esta igreja de Éfeso, que obviamente não tem a ver só com a igreja de Éfeso, mas certamente tem tudo a ver conosco também. Há algumas lições que a gente pode aprender, e a primeira delas é: o mais importante é o amor. O mais importante é o amor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, isto diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. É o que Jesus está dizendo a esta igreja através de João: conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo. Esse é o sentido da palavra orgue aí no grego. Trabalho árduo, a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, e aqui apóstolos, sentido de enviados. Esse é o sentido da palavra apóstolo. Não é necessariamente se referindo aos 12 apóstolos, mas
aprova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Percebem? Jesus Cristo diz àquela igreja e louva as obras, o trabalho árduo, a perseverança, a paciência, o zelo daquela igreja, zelo inclusive doutrinário, porque provou aqueles que se dizem apóstolos e não o são, os achastes mentirosos. Então há aqui um louvor, há aqui um elogio a esta igreja por conta destas atitudes de zelo pela obra do Senhor. Mas a igreja tinha abandonado o primeiro amor. E quando a gente diz que o mais importante é o amor, é porque este é o sentido exato da palavra de Deus. Eu mencionei no início, o conceito de Deus de João é: Deus é amor, é a essência de Deus, como cantamos há pouco. Então não é à toa que este aspecto da vida cristã é o mais importante, e a igreja de Éfeso tinha perdido o primeiro amor. Que coisa, irmãos. Com eventos, com um calendário cheio de eventos, provavelmente, com tantas atividades, com ações sociais, com tanta coisa. Mas tinha perdido o primeiro amor. Tinha perdido o primeiro amor. Em 1 João, capítulo 4, versículos 7 a 8 e versículo 16 e 20, da primeira carta de João, mesmo João, ele escreve assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Ou seja, vem de Deus. Todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aqui ele fala no sentido positivo, mas ele passa ao sentido negativo. Aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Em outras palavras, se você não consegue ter esta experiência com o amor, com quem você está vendo constantemente e se relacionando constantemente, você não pode amar a Deus a quem você nem viu. Uma abstração, talvez. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, 13, ele vai dizer: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. O mais importante é o amor. É importante ter esperança? Sim. É importante ter fé, uma fé talvez até que transporte os montes. É importante? É significativo? Mas a igreja do Senhor precisava ser conhecida muito mais pelo seu amor. O maior destes é o amor. E a palavra aqui para maior é megas. Megas. Eu gosto muito da tradução da Bíblia, a mensagem, deste texto de 1 Coríntios 13, logo no início. Olha o que ele diz aqui. Nós cantamos há pouco. E ele diz assim: se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos, e não tiver amor, não passarei de um rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia,
Ou se tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, se eu não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como um mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor, eu estou falido. Falido. O amor é mais importante do que tudo. Segunda verdade que esse texto nos diz, e que eu quero trazer para vocês, é que o primeiro amor são dois. Primeiro amor são dois. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aí, João vai dizer, em seguida, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Aqui fica a pergunta, o que é este primeiro amor? Vejam que a primeira coisa que fica patente aos nossos olhos é que o amor não é mero sentimento. Aliás, na Bíblia, amor, ágape, a palavra ágape, né? Ela descreve, ou é um verbo de ação, não é um sentimento. Não estou sentindo amor. Isso tem nada a ver com o conceito bíblico de amor. Vejam o que ele diz, pratica as primeiras obras. É a prática do amor que está aqui em foco, ou está sendo focado. Há duas interpretações para se referindo a este primeiro amor. E a primeira delas é que João estaria, ou Jesus estaria se referindo aqui, através de João, ao primeiro entusiasmo que tinha desaparecido. Mas, pastor, o senhor disse aí, o texto diz que aquela igreja era perseverante, era operosa, trabalhava arduamente na obra do Senhor, mas não como no início. Estavam deixando de demonstrar amor pelo Senhor como no início. É por isso que eu falei sobre o amor perdido depois da lua de mel. Tinham perdido o primeiro amor por Deus. E a Bíblia nos ensina, o próprio Jesus diz que este é o primeiro e mais importante mandamento. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eu queria perguntar para você nesta manhã, você ama ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? Você ama o Senhor assim? Jeremias fala da devoção de Israel a Deus nos primeiros dias. Isto é, quando Deus constituiu a nação de Israel, tirou-os da escravidão e do exílio no Egito. E é assim que Deus diz à nação, e que lembra da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva. A nação, né? Como noiva, Jeremias capítulo 2, versículo 2. Isto é, eles tinham tido uma lua de mel, mas a excitação do primeiro entusiasmo se desvaneceu. É possível que Jesus Cristo está acusando a igreja em Éfeso de ter perdido o entusiasmo e o ardor da sua primeira piedade. Servimos ao Senhor com aquele mesmo entusiasmo quando conhecemos a Cristo, quando iniciamos a nossa caminhada cristã, em que talvez a gente fazia sacrifícios enormes para estar na igreja, na casa do Senhor. Como é que estamos servindo ao Senhor? Mas há um segundo aspecto, é que é possível que eles tivessem perdido a primeira vivência do amor fraternal.
É possível então que isto seja também o sentido. A princípio, os membros da igreja em Éfeso verdadeiramente se amaram entre si. João escreveu em 96 depois de Cristo, o livro do Apocalipse. Paulo escreveu a carta aos Efésios mais ou menos no ano 60. Tinham corrido 30 anos. A igreja de Éfeso é uma igreja a qual o apóstolo Paulo tinha uma afeição especial. A Bíblia diz que quando ele esteve em Éfeso e ele se despediu, reuniu as pessoas, porque estava se despedindo, e um profeta chamado Ágabo anunciou que Paulo, era a última vez que eles estavam vendo Paulo, porque Paulo caminharia para a morte. A Bíblia diz que os anciãos, os líderes, a igreja de Éfeso derramou lágrimas, chorou. Então havia uma afeição especial, mas olha o que Paulo diz em Efésios 1,15 sobre esta igreja. Ele elogia, dentre outras coisas, e a principal ele diz, o amor para com todos os santos. É possível então que aquele desejo que menciona ali, de encontrar os falsos apóstolos e de buscar a verdade acima de tudo, tenha começado a criar conflitos dentro da igreja e eles perderam o amor entre eles. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 15. Ele diz assim, olha, para a mesma igreja, isso lá atrás, no ano 60, ele diz, olha, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 15. William Barclay, comentarista do Novo Testamento, sobre esta expressão, ele diz assim, a ortodoxia custou muito caro. O desejo da verdade sobre todas as coisas acabou desarraigando o amor. Eles deixaram o amor se perder. Eu penso que aqui estão em foco os dois amores. É por isso que eu disse, o primeiro amor são dois. É amor a Deus, mas também amor aos outros. Era isto que tinha se perdido. Porque há uma conexão profunda entre a nossa relação horizontal e a nossa relação vertical. Isso é importante. Jesus, por exemplo, fala, olha, quando você vier ao templo e vier entregar uma oferta e se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, suspende a oferta. Vai lá, se reconcilia com teu irmão. Depois volta e continua. Continua a manifestar o seu amor à obra de Deus, o amor a Deus. Mas não esquece do amor ao seu irmão. Terceiro aspecto. Deixar o amor ou perder o amor é cair da mão direita de Cristo. Olha o que o texto diz. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, deixar o primeiro amor para Jesus significa cair. E que queda é esta, meus amados irmãos? Aí vamos para o início desta carta, quando João, ou quando o próprio Jesus, por meio de João, descreve a sua própria identidade. Olha o que diz o texto, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, isto diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro.
Esta descrição de Jesus tem na sua mão direita as 7 estrelas. Quando a gente começou esses estudos aqui em Apocalipse, eu mencionei que a gente ia procurar se ater àquilo que é claro e não tentar decifrar todos os enigmas e símbolos. Mas o que quer dizer essas estrelas? O próprio Apocalipse resolve isso. Vai dizer assim no versículo 20: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Que são as estrelas? São os anjos das 7 igrejas. E que são anjos das 7 igrejas? Aliás, o nosso visitante aqui tem nome Ângelo, né? Que é do grego angelos, anjo. Né? E o que quer dizer este anjo? Bom, existem teorias. A primeira é que a palavra angelos significa mensageiro. Pode ser um mensageiro humano, pode ser um mensageiro divino, mas mensageiro de Deus. Né? Aqui no Apocalipse seria mensageiros de Deus. Seriam então a ideia de que João teria conseguido reunir, apesar de estar no exílio, teria conseguido reunir 7 mensageiros que levariam estas 7 cartas às 7 igrejas. É uma hipótese, mas não é tão aceita. A segunda hipótese, talvez mais conhecida, é que são os 7 pastores das 7 igrejas. Pastor é anjo? Conta-se que o pastor foi visitar uma ovelha em casa com um diácono. E então bateu lá na porta, né? Tocou a campainha, enfim. E a mãe disse para a criança: vai lá fora ver quem é que está batendo a porta. E a criança foi lá e voltou, sem abrir a porta, e disse: é porque tem um homem lá fora com o pastor. Tem um homem lá fora com o pastor. Ela fez distinção entre o homem e o pastor, porque pastor é anjo. É isso? Bom, tem base bíblica para isso. Malaquias 2,7 diz assim: porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos, por isso precisa guardar a boca. Mas esta versão também tem sido questionada. Ora, está falando aos pastores das igrejas, mas a rigor eles são também igreja. Por que esse destaque? Né? E por que esta colocação? Porque como líder, ele podia então resolver os problemas da igreja. Bom, é uma tese. A terceira é que seriam anjos da guarda. Cada igreja teria um anjo da guarda, na presença de Deus, enfim, presente também aqui no mundo. A revelação de anjos como seres sobrenaturais está muito forte também em toda a Escritura. Vamos lembrar, por exemplo, de Jacó, né? Hoje à noite a gente vai mencionar aquele momento de Jacó quando está em Betel e ele vê anjos de Deus subindo e descendo por uma escada, mas ali é um sonho. Mas temos também revelações de anjos. Em Daniel 12:1 diz que nesse tempo aparecerá o poderoso anjo Miguel, que protege o teu povo. Então havia um anjo que protegia o povo de Deus. Jesus Cristo, em Mateus 18:10 diz: vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, se referindo às crianças, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. É possível, então, que estes anjos, ou essas 7 estrelas que estavam nas mãos de Jesus, se referia a anjos como seres sobrenaturais? Talvez sim, talvez não. Mas existe a ideia que anjos aqui poderiam ser a contrapartida celestial das igrejas terrenas. Na verdade, o que o texto está querendo dizer, e a mensagem, é para a igreja. Seja o que signifique estes anjos. Este é o sentido.
É a igreja que está sendo aqui chamada por Jesus e alertada sobre o fato de que deixar o amor é cair da mão direita de Cristo. Foi isso que eu entendi quando o texto diz: isto diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, as 7 igrejas. E em seguida ele vai dizer: e que caminha por entre ou no meio da igreja. Algo que a gente já viu alguns dias atrás. Meus amados irmãos, o lugar ideal da igreja é estar nas mãos de Jesus. Vocês se lembram de Mateus capítulo 25, quando fala que no final dos tempos o Senhor vai separar aqueles que estiverem à direita daqueles que estiverem à esquerda? Então, estar na mão direita de Jesus é estar no lugar certo. É aí que é o lugar da igreja. Este é o melhor lugar do mundo. E estar nas mãos de Deus e nas mãos do Senhor Jesus e não nas mãos dos homens. A igreja não pode estar nas mãos dos homens. Precisa estar nas mãos de Jesus. Há igrejas onde alguns membros se julgam donos da igreja, como se a igreja estivesse nas mãos deles. Melhor lugar, o lugar onde a igreja realiza todo o desejo de Deus é quando ela está na mão de Jesus, nas mãos do dono da igreja, que é Jesus. Ao perder o primeiro amor, a igreja de Éfeso caiu naquele lugar onde ela precisava estar. Quando nós estamos nas mãos de Jesus Cristo passeia no meio de nós. Amém, irmãos? Ele está presente no meio de nós. A Igreja da Graça não pertence ao pastor Josué. A Igreja da Graça não é a igreja dos líderes da igreja. A Igreja da Graça é de Jesus. Amém, irmãos? Que seja assim sempre. Pertence a Jesus. Deixa eu repetir esta expressão: o lugar da vitória da igreja é a mão direita, na mão direita de Jesus Cristo. Quarto aspecto, e estamos caminhando já para o fim da nossa reflexão. É preciso dar os passos para voltar à paixão. Você vai me dizer: não, pastor, mas paixão é diferente de amor. E há uma certa percepção, às vezes, de que paixão seja algo inferior a amor. Eu tomo aqui a ideia da paixão por aquele amor apaixonado, esse é o sentido. Quais são os passos para voltar à primeira paixão, aquele primeiro entusiasmo, quando Jesus nos salvou, quando começamos a nossa caminhada cristã, e não medíamos esforços para dedicar ao Senhor tempo, recursos, vida, para fazer o melhor para o Senhor. Quais são os passos para voltar àquele relacionamento com os outros, uns com os outros? Acima de verdades. E penso que nos últimos anos no Brasil, e no meio da igreja do Senhor, houve muita quebra de relacionamentos por causa de verdades. Semelhante ao que aconteceu com a igreja de Éfeso. Era zelosa, com a verdade, mas caiu do primeiro amor. Caiu do que é essencial. Perdeu o primeiro amor. Primeiro passo. É preciso... primeiro texto. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Primeiro passo, lembra-te. A lembrança pode, às vezes, ser o primeiro passo no caminho da reconciliação. O filho pródigo estava lá no meio dos porcos,
se alimentando daquele alimento dos porcos, e a Bíblia diz que de repente ele caiu em si e se lembrou do pai e disse: quantos servos e empregados do meu pai vivem lá e tenho que comer e eu estou aqui. Lembrou-se, trouxe a lembrança ao seu coração que o animou novamente. Lembra-te de onde caíste, é que diz o texto. Segundo passo, arrepende-te, muda de mente, muda de opinião, se querem entender assim. Porque a palavra metanoia do grego quer dizer exatamente isso. Arrependimento é mudança. Quando descobrimos que algo saiu mal e nos lembramos de onde caímos, qual é a nossa reação? Continuar no caminho errado ou fazer a meia volta? Eu sempre ilustro a ideia do arrependimento como a gente estando lá no eixão sul, e a gente está querendo ir lá para o aeroporto, mas a gente está na direção do eixão norte. O que a gente faz quando a gente descobre: estou no lugar errado? E se você usa o GPS, ele vai dizer: faça o primeiro retorno à esquerda, ou à direita, aliás. Faça o primeiro retorno à direita. Aí você passa, ele diz de novo: próximo retorno, a tantos metros. Faça o retorno, volta. Muda de mente, isto é arrependimento. O arrependimento significa admitir que nós tivemos culpa, junto com a experiência de santa tristeza que acompanha sempre tal reconhecimento. É mudança de mente. É o segundo passo. E o terceiro e último passo: age. Volta às primeiras práticas do amor. Produza frutos dignos de arrependimento. Portanto, os 3 passos é: lembra-te, arrepende-te e age. É assim que a gente volta ao primeiro amor. Concluo esta nossa reflexão dizendo o seguinte: tome posse da promessa para os apaixonados por Jesus, apaixonados por Deus, os apaixonados pela igreja do Senhor, que é o lugar que a gente deve estar, é o primeiro amor. Qual é a promessa que o texto diz? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Lembram da árvore da vida? Foi aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi proibida a Adão, mas que ele, em desobediência ao Senhor e seguindo a diretriz para a sua vida dada pela serpente, não por Deus, ele tomou do fruto. E ele podia dar uma desculpa depois, dizendo: foi a mulher que tu me deste, que me deu a fruta. E aí, se perguntasse a mulher, ela ia dizer: não, mas foi a serpente que me enganou. Aí eu fui e peguei. Não há arrependimento aí, porque tenta jogar a culpa no outro. Pois bem, aquela árvore da vida foi prometida aqui para todo aquele que voltar ao primeiro amor, voltar a se apaixonar pela obra de Deus e pelo reino de Deus. A ideia é que o Messias, Jesus, restauraria tudo aquilo que Adão tinha perdido, porque desobedeceu a Deus, porque tentou viver a sua vida longe de Deus. Isso inclui o paraíso, o céu. Inclui o paraíso e o céu. Pastor, isso quer dizer que eu tenho então, se eu voltar ao primeiro amor, eu tenho o céu. Se eu não tiver, então eu não vou para o céu? Eu gosto demais de uma linda canção, que a gente, acho que nunca cantou, né, Eduardo? Mas dos Arautos do Rei, O Céu é Jesus. É uma linda canção que no seu estribilho ele diz o seguinte: o céu é aqui, se eu tomo tempo para louvar. O céu é aqui,
se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Paraíso. Árvore da vida, com seus frutos, nos dando vida e vida abundante. Termino perguntando e lembrando a expressão de Jeremias. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto. Preste bem atenção nisso. Numa terra em que se não semeia. Sabe o que isso me ensina? É que Deus se lembra do nosso primeiro amor. E nós? E você? Se lembra do teu primeiro amor? Que a gente possa, meus amados irmãos, voltar a Ele. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, lembrando deste primeiro amor, que somos chamados a voltar a Ele em nossas vidas.